E quando você pensa assim sobre quais são as grandes dificuldades que o empreendedorismo do Brasil enfrenta hoje, se você tivesse que elencar três, acho que falta de crédito certamente é Falta de uma. crédito, para mim, é a primeira. A segunda, eu acho que é a parte tributária, que eu acho que a gente precisa rever. A terceira é atrelar a nossa forma de fazer com essa perspectiva da sustentabilidade de uma maneira mais ampla. Não estou falando só a sustentabilidade ambiental. Por exemplo, eu sou do campo do entretenimento, Uhum. né? Então, eu faço festival. A cadeia produtiva de festivais é muito frágil. Eu acho que os grandes festivais deveriam se unir para ajudar a organizar a cadeia produtiva. Porque é onde a gente fala de precarização de trabalho, onde a gente vê uma série de coisas, Vários entendeu? escândalos aconteceram Em recentemente, grandes né? festivais. Em grandes E festivais. então, eu tenho uma preocupação muito grande, né? Tanto que no nosso festival, agora que a gente vai fazer um mês, a gente criou o SG da Feira Preta olhando para todas essas questões, para olhar o lastro todo, assim, dos carregadores ao diretor de palco, entendeu? E é uma área que eu vejo que tem muita precariedade. E uma questão importante é que o Brasil precisa olhar mais para o processo de educação e regulamentação das áreas. Né? Então, carregadores que carrega para evento. Pô, é uma galera da base mesmo, entendeu? Como é que a gente olha para a vida dessa pessoa? Como é que a gente estrutura isso de uma maneira? Equipe de segurança, limpeza, sabe? Não é, então, gente, tem evento, chama todo mundo, a empresa, né, de facilities, que chama de facilities, contrata e vem todo mundo trabalhar, sem lastro, sem, sabe? Então, eu sinto falta disso, de um processo de educativo e de regulamentação das áreas. E rever os MEIs, né, que eu acho que precisa também. E educação? Como que se educa para o empreendedorismo hoje? Porque você tem que ter uma educação que é quase. Você tem que. Não adianta você fazer faculdade de administração para ser empreendedor. Te Isso é ajuda, mas não vai ser. Não, é a tanto quanto prática você que fazer uma vai. faculdade de matemática ou física, qualquer tipo de educação mais formal, pelo menos te traz disciplina, Ela te né? amplia o repertório, Amplia o mas a repertório. prática é o que vai te ajudar mesmo a. Tanto que a metodologia que a gente construiu da Afrolab, eu até falo sobre isso, que para mim não faz sentido só ampliar repertório, trazer conteúdo sem a prática. Então, boa parte dos empreendedores que estão na Feira Preta hoje é que passaram pelas nossas formações. A Feira Preta é a prática. Então, amor, se você aprendeu a precificar, se você aprendeu a fazer a sua estratégia de comunicação, é lá na feira que você vai testar, entendeu? Você está preparado para vir para a feira? Então, bora. Fez o cardápio, né? Preparou a sua equipe? Vamos testar isso na Feira Preta. Não consigo pensar, descolar o processo educativo sem a vivência prática. E aí você não tem isso normalmente, porque nem que você tenha feito uma faculdade de Não. administração você vai conseguir ter essa. É tudo muito teórico, como você bem disse. Você precisa da praxis, Sim. da prática. Você tem que ter energia extra para poder errar. Sim. Você não faz os cálculos bem feitos como quando você está Com precisão, com não. precisão. Aí você erra, você fica estrangulado. Então, eu acho que essa educação, lá você, nesse processo de agrupar, de ser uma comunidade de empreendedores, né? Que a Feira Preta, eu acho que é uma comunidade, Comunidade, né? Vocês vocês pensaram em produtos educativos, digitais, os primeiros passos para você orientar esses empreendedores a chegarem mais prontos na Feira Preta, porque o sucesso deles é o teu sucesso também, né? É. É um jogo de ganha-ganha. É um jogo de ganhar. Foi exatamente isso que aconteceu. A gente começou a perceber que os empreendedores começaram a produzir muito parecido. Assim, para ir para a feira com os mesmos produtos com preços muito diferentes. E eles brigarem na Feira Preta, assim, brigar de discussão, de ir para vias de fato. Eu falei, meu, tem alguma coisa errada. Tipo, a grama do vizinho não pode ser a mesma sua grama. Você vai ter que produzir diferente. Não é porque a dele está verdinha que a sua vai ficar verdinha porque você está vendendo o mesmo produto que ele. A energia dele, o processo criativo dele, a autenticidade dele. Você tem que criar seu próprio processo autêntico. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente entendeu foi isso, de ampliar o repertório desses empreendedores para que eles pudessem criar produtos diferentes, diversos, para levar para o público consumidor, porque no final das contas era isso. O público vai para a Feira Preta para se divertir, mas para consumir também.
Esse é o objetivo um pouco do que a gente faz. E nisso a gente estruturou num método, numa metodologia em 2017. A gente se reuniu com uma universidade do Reino Unido especializada em economia criativa, junto com o Conselho Britânico, e eu mapeei lideranças que trabalhavam com empreendedorismo em 5 regiões do Brasil. A gente ficou uma semana no processo de cocriação da metodologia. A partir daí, a gente replicou, né, essa metodologia em 3 estados, depois foi para 4 estados, 11 estados, e depois, realmente, de lá para cá, a gente já passou por muitos lugares e outros países, mas está olhando exatamente para como ampliar repertório, como olhar a questão subjetiva. Então, tem um conteúdo muito profundo em relação ao eu empreendedor, quem sou eu nesse rolê, né? Como é que eu vou criar autenticidade para o produto se eu não sei quem eu sou, o que eu gosto de fazer? Você não tem o repertório, Você não tem, né? Exatamente. Depois, repertório sobre o Brasil, porque os produtos que a gente cria, os serviços, estão muito associados ao meu business, que é a cultura negra. Então, tudo que a gente leva para lá está relacionado com a cultura negra ou com a cultura afrodiaspórica. Então, a roupa que vai ser levada, o livro, a comida, o objeto de decoração, a arquitetura, a tatuagem, está dentro desse universo. É um conceito que foi construído. E aí, a partir daí, a gente tem feito esse acompanhamento com o empreendedor. Ele passa pelo processo, a metodologia é criação, produção, distribuição e consumo, que são os pilares da economia criativa. Passa pelo processo criativo, olha para a produção, depois escoa na Feira Preta. Vai trabalhar com a comunicação, tudo, mas no final vai ter a feira para poder testar esse produto, né? Esse produto e esse serviço. E aí a gente foi descobrindo outras formas também de escoamento, que hoje a gente tem trabalhado com conexão de valor, que é como aproximar esse empreendedor à cadeia de suprimento das grandes empresas. A gente faz isso com o Afrobusiness, que é uma associação que tem trabalhado para a inserção de empreendedores negros em grandes empresas, com o IO Consultoria, que faz a mesma coisa, tem se associado com outras organizações para poder exponenciar a possibilidade desse empreendedor vender. Então, ele pode vender na Feira Preta, mas ele pode vender para as grandes empresas também. E a gente foi desenvolvendo o pensamento sistêmico mesmo, pensamento e atuação sistêmica. Então, produção de dados para quê? Formação para quê? Cadeia de valor para quê? Tudo a gente foi criando um lugar de orquestração mesmo, para criar esse ambiente mais, como é que eu posso dizer, mais qualificado para o empreendedor. Uau!